Ainda em pé, dê um abraço em dois irmãos que estão perto de você. Fale que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Dá um abraço em alguém que você ainda não abraçou. Fala para ela que Deus te abençoe em nome de Jesus. E aí depois você pode voltar para o seu lugar, ainda em pé, pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22. Diz assim a santa palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Pode se assentar, por favor. Eu não acredito em coincidência, não acredito em acaso, acredito em providência e acredito em direções de Deus. Para mim não existe nada de acaso, não existe nada de coincidência. Até mesmo esses dias que nós estávamos lá no Rio de Janeiro, no congresso, quando nós estávamos vindo para cá, o papai da Valéria, nós vindo para cá e o pai da Valéria indo para São Paulo, porque ele foi informado naquele dia que nós estávamos vindo que ele havia recebido um rim. E ele foi para lá para fazer o transplante de rim. E para a glória do Senhor nós oramos, ele está super bem. Valéria já voltou para cá, vai para lá no sábado agora novamente, né? Mas ele está super bem. E aceitou o Senhor Jesus. Aceitou o Senhor Jesus. E então não existe coincidência, existe providência, não existe acasos, existem os moveres de Deus, os momentos de Deus, Ele está fazendo as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. E hoje, a última palavra que eu tenho que entregar para vocês com relação a nós estarmos quebrando, né? Na verdade não é nem quebrando, é desfazendo as cadeias da alma. Eu ministrei a primeira palavra, essa primeira palavra que eu ministrei foi no dia, só para vocês terem, 16/10, e eu falei que a primeira cadeia que nós tínhamos que quebrar era de relacionamentos, que relacionamento nos prende, lembra? Vamos lembrar sobre isso. Relacionamento nos prende. Se nós brigamos com alguém ou temos algum problema com alguém com que nós amamos, ou até mesmo que a gente não ame, deveríamos amar a todos. Mas às vezes você tem algum problema com alguém de amor, mesmo que você não ame essa pessoa, se você tem um problema com ela, você fica preso no teu relacionamento, você não esquece dela, e você precisa resolver isso, porque pessoa presa não consegue fazer nada. Quem está em cadeia não consegue fazer nada. Então, uma das coisas que nós aprendemos é que tem que resolver problema. Relacionamentos têm que serem resolvidos, para que você não fique debaixo de cadeias.
A segunda coisa que nós aprendemos, segunda cadeia da alma que nós tivemos que quebrar, foi com relação a propósito. Quando eu estou fora do propósito de Deus, eu também fico em cadeias. Adão saiu do propósito, foi para o fundo do jardim e ali gozou, né? Recebeu todas as maldições que a terra recebeu, a mulher recebeu, a serpente recebeu, ele indiretamente recebeu por causa da terra. Então, porque saiu do propósito de Deus. Quando nós saímos do propósito de Deus, nós ficamos presos, porque as coisas não andam, e a gente olha e fica culpando um, culpando o outro, mas na verdade fomos nós que saímos do propósito. E hoje eu quero trazer a última palavra para vocês, baseada nesse trecho da palavra de Deus de Mateus, onde Pedro anda sobre as águas, falando sobre incredulidade. Fale comigo, incredulidade. Eu quero fazer você entender que a falta de fé, a incredulidade pode fazer você ficar preso e a sua alma não prosperar, você não avançar por causa da incredulidade. Isso em todos os quaisquer aspectos. Você pode ser um jovem aqui que está no segundo colegial, vai o ano que vem prestar vestibular, e se você tiver um coração incrédulo, você não prospera. Você vai ficar preso na sua alma. Vai ficar fazendo vestibular, vai ficar prestando concurso, vai ficar estudando, mas sempre achando, eu não vou conseguir, e aí você está preso. Assim também empresários, relacionamentos conjugais, familiares. Não adianta, esse casamento não vai dar certo. Você está preso. Todo lugar que você vai, você está pensando no teu casamento, e você está olhando para o lado, aí você vê alguém se beijando, você fala, tá vendo, meu casamento não dá certo, porque você está preso numa condição de incredulidade. A incredulidade prende as pessoas e impedem as pessoas de avançarem, impedem as pessoas de prosperarem. Eu quero que você veja um pouquinho dessa história aqui, porque é o que o Senhor colocou no meu coração, e hoje nós vamos ter uma ministração. Quando Pedro está junto com seus amigos dentro do barco, e ele tem controle daquele ambiente, porque Pedro era um pescador. Então ele tem controle do ambiente, ele conhece o mar da Galileia, ele sabe o que pode acontecer naquele mar. E diz a palavra de Deus que Jesus ficou na praia, despedindo as multidões. E depois que Jesus ficou ali na praia, o barco foi para o meio do mar da Galileia, que é um grande lago. E quando eles já estavam mais ou menos a muitos estádios, não fala quantos estádios que é uma medida, né? Seria mais ou menos como um pouco mais essa nossa igreja de largura, seria isso, um pouco mais. Quando eles estão no meio, começa uma tempestade, e por volta das 3 da manhã até as 6, porque não se fala qual é o horário, se fala que é a quarta vigília da noite. Quarta vigília pode ser das 3 da manhã até as 6 horas da manhã, até o aparecer do dia. Acontece uma tempestade, um vento muito forte, e eles estão ali dentro daquele barco. E de repente Jesus aparece andando. Você já conhece a história, Jesus aparece andando sobre as águas. Eles, quando olham, ficam assustados e gritam. Começam a gritar, é um fantasma, o que é isso? O que está acontecendo? E de repente Jesus fala assim, não temais, sou eu. E Pedro, imediatamente, o que Pedro fala? Imediatamente no versículo 28, ele fala o quê? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. E olha só, Jesus disse para ele assim, vem. Jesus disse? Jesus não olhou e falou assim, você está maluco, cara? Eu estou fazendo isso porque eu sou Deus, eu sou Senhor. Você quer fazer o que eu faço? Não, se coloca no teu lugar. Jesus não falou isso, porque lembre-se, nós não podemos nos esquecer disso. Todos os milagres que Jesus operou sobre a terra, ele operou como homem, ele fez como homem. E ele estava mostrando para Pedro que era possível. Era possível. E Pedro acreditou. Pedro olhou e falou assim, eu vou. Então, desceu do barco. Vocês não sabem como é difícil descer de um barco, irmãos. Vocês não descer de um barco em movimento, na água, num riozinho, como o rio Tietê, com águas paradas, é uma coisa. Descer de um barco com águas
nervosas, é muito difícil. Eu sei o que é isso, porque eu sou mergulhador, eu sei que é descer de um barco com água nervosa. E Pedro, ele não desceu como a gente desce, como mergulhador desce, sentando na beira do barco, colocando a máscara, o regulador e dando uma cambalhota. Não desceu desse jeito. Ele desceu como um homem normal. Desceu nas águas e começou a andar. Começou o quê? Começou a andar. E nós não sabemos quanto ele andou, nós sabemos que ele andou. Só que chegou um momento da vida dele, chegou um momento que o vento, aquela situação, fale comigo, aquela situação, meu irmão, aquela situação foi muito mais forte do que aquilo que ele cria. Existem momentos na nossa vida que nós temos uma fé firme, só que a situação nos prova com relação à nossa fé. A situação nos coloca naquela condição de que, e agora? Será que o que eu creio vai dar certo? Será que o que eu creio vai acontecer? E eu creio que é isso que aconteceu com Pedro. Ele estava no meio daquelas águas, e de repente, quando ele viu a situação, diz a palavra de Deus, foi o próprio Senhor Jesus que disse, que ele duvidou. O Senhor Jesus disse para Pedro assim, versículo 28, versículo 31. Homem de pequena fé, por quê? Por quê? Duvidastes. E a incredulidade, irmãos, a incredulidade paralisa. A incredulidade, ela nos para. A incredulidade é uma cadeia para a nossa alma. E pessoas que têm um coração incrédulo, que não acredita no que Deus pode fazer na sua vida, ou não acredita nos princípios, ou os mandamentos de Deus, ou nas promessas de Deus, pessoas que não acreditam nisso, elas não avançam, porque elas estão presas. Elas ficam vendo todo mundo avançar, mas ela diz assim, por que não acontece comigo? Sabe por que não acontece com você? Porque você é incrédulo. Não é porque Deus não te ama, ou porque Deus não tem algo para você. Não é porque você é um esquecido, é porque você está duvidando. E eu comecei dizendo isso aqui. A nossa fé, muitas vezes, ela é provada. E nós vamos ver a nossa fé mesmo nas horas do perrengue, na hora que o negócio está ruim. Aí é que nós vamos ver a nossa fé. Lembra do Covid? Foi aí que nós vimos nossa fé. Lembra quando você está com uma enfermidade, ou alguém da sua família está com uma enfermidade muito grave? É aí que você vê sua fé. Lembra quando você vê agora o Brasil, o que está acontecendo? É agora que nós temos que ver a nossa fé. Porque se eu for incrédulo, eu não avanço, eu fico paralisado, eu não faço mais nada. Eu não construo mais nada. Eu não estou aqui para falar de política nem de Brasil, quero até ficar um pouco mais tranquilo com a minha mente sobre isso. Mas hoje, o futuro presidente falou uma frase na televisão, para repórter, uma frase, e a Bolsa de Valores despencou assustadoramente e o dólar subiu. Por quê? Por que tudo isso aconteceu, gente? Porque os investidores, aqueles caras que têm dinheiro, quem tem grana, ele ficou o quê? Com muita fé ou ficaram incrédulos? Incrédulos, eles olharam e falaram assim, esse cara vai acabar com o nosso dinheiro e vai roubar a gente e não vou fazer mais nada aqui no Brasil. Então a Bolsa despencou, o dólar subiu. Pessoas que são incrédulas, elas afundam. Elas não se sustêm. Ao contrário disto, não precisa abrir, mas você vai se lembrar que ao contrário disso, nós temos a história de Abraão. Lembram de Abraão em Gênesis capítulo 22? Ao contrário disso, nós temos a história de Abraão. Guarda aí, Pedro. Quando Deus chega para Abraão em Gênesis 22 e fala assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e me leva ao monte que eu vou te mostrar, lá ao Monte Moriá, e você vai me sacrificar esse teu filho. O que Abraão fez? De madrugada pegou o filho e saiu com ele. No meio do caminho, quando está chegando, que eles avistam um monte, o Isaac chega para Abraão e fala, pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, tem aqui o fogo, mas cadê a vítima? Cadê o sacrifício?
E Abraão não titubeou, ele falou assim: Deus proverá. Eu quero te fazer uma pergunta: como você acha que estava o coração de Abraão? Tem um filme que a gente assiste esporadicamente na igreja, Deus Provedor, que fala, que tem um videozinho de Abraão, é lindo, lindo. E Abraão, ele começa, naquele filme ele começa assim a gemer, porque ele está entregando o filho dele. Mas uma coisa é a dor, a outra coisa é a certeza de que Deus vai fazer um milagre. E Abraão, você sabe como termina, ele vai até o monte, coloca o filho sobre o altar que ele monta ali. E quando ele pega o cutelo para imolar o filho, que ele ia matar mesmo o filho, a Bíblia nos diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac se ele matasse Isaac. Ou seja, ele não foi esperando que Deus falasse: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão contra o menino. Abraão não foi esperando isso não, Abraão foi esperando outra coisa. Abraão foi esperando o seguinte: eu vou matar meu filho, mas Deus vai ressuscitar, porque ele é o meu filho da promessa. Volta para Pedro. O que aconteceu com Pedro? Afundou. Quando você afunda, você fica preso. Você já afundou em algum lugar? Já ficou preso em algum lugar? Bicicleta, lama, assim, em pé, alguma coisa? Já afundou? Você não consegue andar? Você fica preso. Pedro ficou preso. Não conseguia sair daquele lugar. E eu gostaria que você entendesse alguns princípios da palavra de Deus, porque a incredulidade, ela te impede de avançar, e aí começa a ter uma geração de homens e mulheres frustrados, culpando Deus ou questionando por que as coisas não aconteceram nas suas vidas. Por que não aconteceu na minha vida? Por quê? Você lembra de Hebreus? Quer abrir, pode abrir. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu acredito que você já deve ter até memorizado esse versículo. Seria muito bom você ter memorizado esse versículo, porque ele é um versículo que você pode andar pensando nele, né? Você pode andar pensando nele para você não cair. Versículo 6, Hebreus 11, 6. De fato, o quê? Sem fé, fale comigo, é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé, é o quê? Fale comigo, impossível. Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles, continua lendo o versículo, o que diz? Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, façam como? Se aproxima de Deus crendo que Ele existe e que Ele é o galardoador, que Ele é aquele que vai me abençoar, Ele é aquele que vai me dar. Quando eu tenho fé, Deus vai me abençoar. Eu preciso liberar minha alma de cativeiros que o diabo me colocou dizendo: você não vai casar, você não vai ter filhos, você não vai ser próspero, você não vai ter saúde, você não vai... Esses cativeiros da alma, escute em nome de Jesus, não é o diabo que começa essas coisas, somos nós. O diabo somente avança nisso, o diabo se alimenta disso, o diabo come dessas coisas que a gente sente para proporcionar piores coisas para nós. Porque se o que eu creio é diferente disso, o diabo não pode fazer nada. O diabo não pode me tocar. Mas se eu estou com o meu coração aberto, crendo que as promessas de Deus não vão acontecer comigo, ou seja, eu sou um incrédulo, agora o diabo vai se manifestar diante disso. Ele vai criar situações para que você não prospere, não tenha filhos, não seja curado. Eu gostaria que você fale para o teu irmão assim: você quer mais de Deus? Pergunta para o teu irmão: você quer mais de Deus? Você quer mesmo? Pergunta para ele: você quer mais? Pergunta mais alto, porque precisa escutar. Você quer mais de Deus? Quer mesmo? Então,
Deixa eu te falar uma coisa, se você quer mais de Deus. Você tem que lutar contra tudo que o teu coração incrédulo tenta colocar sobre você. Eu não pedi para a pastora Cecília ler aquele trecho, mas ela leu de Isaías, Jeremias 17, ela diz o quê? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. O coração, ele é enganoso. Nós somos capazes, como Pedro, nós somos capazes, como Pedro, de dizermos assim: Jesus, eu morro por ti. E daqui 5 minutos, não conheço, nunca vi, não conheço, negá-lo. Nós somos capazes de sair de um culto super ungido, abençoado, e depois de 2 minutos brigar lá no estacionamento. Somos capazes ou não somos capazes? Somos capazes. Nós somos capazes. Esse é o nosso coração. Então, eu já conhecendo a natureza humana e sabendo como eu sou, eu preciso colocar o Espírito de Deus para governar a minha vida. E eu não posso deixar que a minha carne grite dizendo o que vai acontecer, porque a minha carne não sabe o que vai acontecer. Só quem sabe o que vai acontecer é Deus. Eu estava conversando com o presbítero César agora, antes de começar o culto. Ele falou assim para mim: Deus me falou isso. Eu falei assim: eu creio exatamente no que você está falando. Testifica totalmente com o meu coração. É espírito e espírito. Porque quando você olha a situação, você fala: puxa, está ruim. Mas quando você ouve a voz do Espírito, quando você ouve a voz de Deus, a situação pode estar ruim, mas você olha e fala assim: é isso que vai acontecer. A Valéria ainda vai dar testemunho do pai dela aqui, mas ela falou assim para nós, lá no Rio de Janeiro: meu pai é muito duro, meu pai é muito duro, meu pai é muito... Eu falei assim para ela: teu pai já até aceitou Jesus, você nem sabe. Ela falou assim: não, mas não, tudo bem. Aí chegou lá no hospital, ela foi falar com o pai dela aceitou Jesus. O que você quer crer? Que a tua família vai para o inferno ou você quer crer que a tua família vai ser salva? Agora, a partir do momento que você fala assim: eu quero que minha família vá para o céu. Eu creio que minha família vai para o céu. Sabe o que vai acontecer? Quando eu entendi, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, eu cheguei na minha casa e comecei a falar de Jesus para minha mãe. Sabe o que começou a acontecer quando eu comecei a falar de Jesus para minha mãe? O vento começou a bater, e a água começou a subir, e bater, a tempestade começou a se criar. E minha mãe falou assim: eu quero ir para o inferno, mas eu nunca vou para a tua igreja, ela falou. E eu nem tinha igreja naquela época, eu ia numa igreja. Hoje também continuo não tendo, eu continuo vindo aqui. Mas ela falou desse jeito, porque é só você tomar uma decisão de fé, a tempestade começa. A tempestade começa. O inimigo vai tentar fazer você sucumbir, vai tentar fazer você afundar. Só que a promessa de Deus é verdadeira. E não só foi salva minha mãe, como foi salva meu irmão, foi salva minha cunhada, meus sobrinhos, toda a minha casa é do Senhor Jesus. Toda a minha casa. O que você quer fazer? Você quer crer nas promessas de Deus? Ou você vai ficar com a tua alma presa? Isso aqui nunca vai acontecer. Sabe, eu vou na igreja, eu oro. Porque tem gente que ora, mas não acredita que vai acontecer. Tem gente que ora, mas ela fala assim, sabe, você está orando pelo quê? Eu estou orando para que Deus me dê um marido. Glória a Deus. Você crê mesmo que Deus vai te dar um marido? Creia. Está pronta para receber? Estou pronta para receber. Aí na hora que tem as orações, a pessoa, glória a Deus, vou ter um marido. Outras já não, outros e outras, né? Porque tem homem assim também. Já está pensando: acho que eu vou para missões, vou servir a Deus no campo missionário, já vou ficar sozinho. Não é assim, Paulinho, que você pensa? Não é assim, Paulinho? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa para nós sermos ministrados. Vira e mexe, o diabo traz sentimentos, porque a minha alma tem sentimentos, eu tenho sentimentos, e pega informações minhas do meu passado, onde muitas coisas deram erradas. No meu passado, muitas coisas deram erradas. Muitas. E o diabo pega essas informações do meu passado, de muitas coisas que deram erradas,
E quando eu me coloco diante de um desafio, diante de um propósito, o diabo ele fica levantando aquilo. Mas tem certeza? Você acha mesmo? Você pensa mesmo? E aí eu olho para Deus e eu falo, é tua promessa, Senhor? O Senhor me disse, está na sua palavra? Porque tem promessas que estão na palavra, é minha. Tem outras que Ele me deu e entregou por meio de profecias, são minhas. Tem outras que eu escutei, são minhas. São minhas. E agora, pode bater o vento que for. Eu olho e falo, Senhor, eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu queria te desafiar nesta noite a entender o que Deus quer fazer na sua vida. Porque o Espírito de Deus está agindo sobre a terra e levantando pessoas que hoje estão se dispondo nas suas mãos com fé para fazer coisas extraordinárias, para ver famílias inteiras sendo curadas e convertidas. Você precisa sair desse ambiente de incredulidade que você enxerga. Não é porque o teu neto está tomando decisões erradas agora, que você olha e fala, acabou tudo. Não, não acabou, irmãos. Não é porque teu filho está tomando decisões erradas, que você vai olhar e vai falar assim, acabou tudo. Não acabou. Não acabou. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. E eu não posso permitir que a incredulidade entre no meu coração. Não tenho tempo, mas pensa bem, como é que uma incredulidade entra? A incredulidade entra muitas vezes de maneira mansa. Eu não tenho tempo, mas escute, a incredulidade não entra assim. Ah, eu não acredito mais nisso. Não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não é assim. A incredulidade entra de maneira mansa. Ela começa a dizer assim, não é essa a vontade de Deus para a minha vida. Não é isso que Deus quer. Vai ver que Deus me quer solteiro. Não, vai ver que Deus não quer que eu tenha uma empresa. Vai ver que Deus não quer que eu seja curado. Vai ver que Deus não quer que eu... E vai entrando. Vai entrando. E você vai se acomodando nela. Você passa a conviver com a incredulidade como se ela passasse a ser a verdade da sua vida. De repente vem um culto, você entra num culto, vem um pastor ou alguém aqui está te ministrando, te faz lembrar daquela palavra. Ou daquela situação difícil que você vive na sua vida, e você olha e fala assim, mas não era para mim, porque você já até se acomodou nela. Em nome de Jesus, que você saia dessa cadeia de alma, da tua alma, e você passe a acreditar no que Deus te falou. Eu tenho coisas, irmãos, que eu escrevo, e eu fico esperando acontecer. E quando acontece, eu tiro daquele lugar e passo para outro lugar. E coloco, dia tal, aconteceu assim, 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 assim. E eu vou fazendo meu relatório do que Deus está fazendo na minha vida. Só aumenta a minha fé. Só aumenta a minha fé. Um irmão chegou para mim no domingo. Eu posso falar porque ele não está aqui hoje. Irmão, é um irmão abençoado, gosto muito dele, mas tem um coração meio duro. É homem, né? Homem é uma coisa diferente, né? Você sabe que homem é uma coisa diferente, não é diferente? Nós somos. Homem é um negócio diferente. Duro, né? Não acredita em muitas coisas de Deus, não acredita em muitas coisas do mover. E chegou no domingo, nós tivemos vários moveres aqui do culto no domingo, e ele estava sentado para esse lado. E ele estava com uma dor na mão insuportável, reclamando com a esposa já fazia 2 dias. Estou com uma dor na mão, não consigo, estou com uma dor na mão. Saiu do culto e dormiu. No outro dia de manhã ele acordou, não tinha mais dor nenhuma na mão. Aí ontem, terça-feira na conexão, ele me chamou sozinho e falou assim, deixa eu contar uma coisa. Porque o homem é uma coisa diferente, né? Mulher já contaria para todo mundo, quero falar para vocês, né? O homem já chega no particular, deixa eu falar uma coisa. Pô, sabe, aconteceu um negócio comigo estranho. O que é estranho? A minha mão parou de doer. Ou seja, aconteceu um milagre, é isso? Deus operou na sua vida?
É. Agora eu vou te falar o que ele me falou. Ele me falou que quando ele estava ali na cadeira, ele disse assim: Senhor, cura a minha mão. Ele não acredita nisso. Ele tem dificuldade de acreditar em milagres. Só que ele pediu. Eu quero te fazer uma pergunta. Olhe bem para mim, eu não consigo olhar para todos vocês ao mesmo tempo, mas olha para mim. Deus responde a oração até de quem não acredita. E se você acredita? Então o que Deus pode fazer? Hã? Eu quando vejo isso, eu dou tantas glórias a Deus, eu dou tanta glória a Deus quando eu vejo isso, que eu falo, Senhor, eu não acredito e recebeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa linda. Eu acredito. E eu estou pronto. Quero mais. Feche a sua Bíblia. Nós vamos orar. Quero orar com você nessa noite por duas coisas. Primeiro é por essa. E depois eu quero entregar para você algo que nós recebemos. Mas primeiro eu quero orar por você por isso. Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Fique em pé. E eu queria você com os olhos abertos ainda, pensando mesmo. Quais são as situações que você está preso aí com relação a situações que te prenderam na condição de incredulidade? Ah, isso não vai. Isso aqui não. Deixa eu contar para vocês uma ilustração. Já contei aqui alguns anos atrás. Mas para contar essa ilustração eu tenho que gastar 1 minuto te explicando uma teologia perfeita. Um dia Jesus se encontrou com as pessoas e Jesus falou assim: Jesus, o homem pode deixar sua mulher? Ele pode se separar da mulher? E Jesus falou assim, pode nos casos de relação sexual ilícita. E relação sexual ilícita não é adultério. Porque adultério não precisa separar. Adultério você mata. Era apedrejado, não precisava separar. Relação sexual ilícita, na época de Jesus, era quando uma pessoa casada se divorciava e casava com outra pessoa. Então, este outro casamento era uma relação sexual ilícita. E Jesus fala assim, neste caso, você pode separar. Porque você já fez a primeira bobagem, agora você está numa relação errada. Então, Jesus falou assim, pode separar. Nós tivemos um pastor de uma igreja nossa em América Brasiliense, que ele estava casado, se separou sem conhecer Jesus, se separou. Só que a mulher com quem ele estava casado, ficou na casa deles, ficou com a casa, e deixou o quarto do jeitinho que era o quarto. Ele se casou com outra mulher, teve filhos, se converteu, foi para a igreja, foi pastor em outro lugar, conhecemos ele, se tornou pastor lá em América Brasiliense. Depois de 20 e poucos anos, 20, 25 anos, esse casamento acabou. Não deu certo. E ele ficou muito triste. Quando a ex-mulher dele, ou seja, a mulher dele, que depois de 25 anos continuava orando por ele, morando na mesma casa, guardando o quarto do mesmo jeito, ele volta para a casa dele e com ela. E aí, essa mulher entregou os panos, ela falou, acabou. Eu não estou dizendo que é assim a vida. Eu estou dizendo que ela teve uma direção muito clara de Deus, não teve, para fazer um negócio desse? Sim ou não? Ela teve uma direção muito clara para fazer isso. Por isso que nós precisamos ter as direções de Deus. Se eu tenho a direção de Deus, ainda que fique batendo o vento, que as coisas não estejam bem, eu tenho uma direção de Deus, eu vou ficar firme. Porque se eu ficar firme, eu quero que vocês enxerguem o final da história. Se Pedro tivesse ficado firme, quantos passos faltavam? Em vez dele ser puxado,
eu acho que ele ia abraçado, né? Deu certo em Jesus, que legal. Você não pode deixar os ventos abalarem a tua fé. Você tem que acreditar que Deus tem propósitos, Ele está trabalhando na nossa vida, e eu não vou abrir mão do que Ele me falou. Eu vou continuar esperando Deus agir. E se Deus te der uma direção doida, como deu para essa senhora, que aguardou todos esses anos e teve o seu marido de volta, você vai ficar firme nisso. É Deus. Você tem que entender o que Deus vai te mostrar, não é pela emoção, não. São decisões que o Espírito Santo traz força. Abra a sua mão. Abra o seu coração. Amado Deus, eu quero pedir nesta noite que o Senhor venha ministrar a nossa vida agora. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor toque no coração dos teus filhos que estão aqui. E se no coração dos teus filhos existe alguma situação incrédula, onde mesmo o Senhor dizendo o que vai acontecer, ainda assim esse coração, Senhor, está bloqueado, não crendo, eu peço que o Senhor o ajude. E eu peço que o Senhor dê força para esse meu irmão e para essa minha irmã agora. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Eu sei que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor é aquele que tem bênçãos sem medidas para nós. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor é aquele que é capaz de fazer com que o deserto se torne uma estrada florida com mananciais. O Senhor é aquele que diz na tua palavra que os caminhos tortos se endireitarão. O Senhor é aquele que diz na sua palavra que tudo é possível àquele que crê. E que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer a esse monte, arranca-te daqui e vai para lá, e ele vai. Pai, esse é o nosso desejo. Mas o Senhor sabe, Senhor, que o vento muitas vezes nos faz olhar para baixo. E nós não queremos tirar os nossos olhos de Ti. Nós não queremos afundar e ficar preso na incredulidade. Então agora, Senhor, nós renunciamos toda a incredulidade. Nós declaramos, não queremos. Eu não quero sobre a minha vida nenhuma palavra, nenhum sentimento incrédulo no meu coração. Eu quero a vontade de Deus. O que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. O que Deus disse que não vai acontecer, não vai acontecer. Se o Senhor disse que teu casamento não vai acabar, não vai acabar. Se o Senhor disse que tua empresa vai prosperar, você não vai falir. Se o Senhor disse que Ele vai te fazer crescer e que você vai ser usado por Ele, Ele vai te fazer crescer e você vai ser usado por Ele. Não importa, Senhor, como isso vai acontecer, esta é a nossa fé, esse é o nosso desejo. Porque esta é a forma de nós agradarmos a Ti, Senhor. Porque o Senhor é aquele que se torna galardoador daqueles que Te amam, Te buscam e que creem em Ti. Abençoa-nos agora, Senhor. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima, por favor. Vamos continuar adorando. Fale para Deus no seu coração. Veja se tem alguma situação que você olha e fala assim, isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Fale para Deus, Senhor, é impossível, mas a Tua promessa diz que isso pode acontecer, e eu creio que vai acontecer. Fale para Deus, Senhor, eu creio nas Tuas promessas. Quais são as promessas que Deus tem colocado para você, tem entregue para você? Entregou e está dentro do seu coração. Você tem que falar para Deus, Senhor, eu creio na Tua promessa, Senhor. Eu creio na Tua promessa. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer ação de Satanás com relação à incredulidade, que tem se alimentado da incredulidade, que tem impedido, Senhor, os Teus filhos de avançarem. Eu repreendo toda ação de Satanás. Demônios, eu te repreendo agora.
você que tem impedido o Filho de Deus aqui, a mulher de Deus aqui, de acreditar, eu te repreendo agora e te ordeno, saia amarrado desse lugar. Senhor, eu te peço que o Senhor providencie agora anjos para estarem do lado dos teus filhos, e para que sejam quebradas essas cadeias da alma, onde esses demônios que estão em volta estão se alimentando disso. Eu te repreendo, demônio, e te ordeno, saia do lado, saia em volta dessa vida, saia desta família, saia agora, em nome de Jesus. Eu te ordeno, saia com essas palavras enganosas, saia com essas palavras mentirosas. Amado Deus, eu peço que o Senhor venha com a tua providência agora sobre nós, e que o Senhor manifeste sobre nós a fé que precisamos, a fé que vai engrandecer o teu nome, a fé onde nós vamos te dar glória, Senhor, a fé onde nós vamos olhar para os outros e vamos falar, foi Deus que fez isso na nossa vida. Senhor, aumenta a nossa fé, porque a glória vai ser tua, Senhor. Aumenta a nossa fé, porque o louvor vai ser teu, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque a honra vai ser tua. Nós colocamos Satanás debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé agora. Pai, em nome de Jesus, estabelece agora palavras no nosso coração que nos leve a avançar. Traz o Senhor estas palavras para os teus filhos. Traz o Senhor estas palavras para os teus filhos, em nome de Jesus. Traz agora, Senhor. Peça para Deus te dar uma palavra. Peça para Deus, fale, Senhor, me entrega uma palavra, Senhor. Coloca uma palavra no meu coração para essa situação. Peça para Deus, qual é a situação? Casamento, finanças, saúde. Qual é a palavra? Qual é a situação? Fale para Deus, Senhor, me dá uma palavra. Eu quero ouvir uma palavra para essa situação, Senhor. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Se você já escutou alguma palavra de Deus no seu coração, comece agora a reagir diante disso. Comece a dizer para Deus no meio desse ambiente de unção, Senhor, eu creio nessa palavra. É isso que vai acontecer na minha vida. Eu creio no que o Senhor está me dizendo. É isso que vai acontecer, Senhor. É isso que vai acontecer. Eu tomo posse dessa palavra. Pai, fala com os teus filhos aqui, Senhor. Fala com a tua igreja agora, Senhor, em nome de Jesus. Estabelece agora esse momento na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Alguém, não precisa falar o quê, mas alguém ouviu algo assim, sentiu alguma palavra no seu coração? Levanta a mão quem recebeu alguma palavra. Glória a Deus. Muitos não receberam. Feche seus olhos, vamos pedir para Deus essa palavra. A menos que você não tenha nenhuma situação, então você não vai ouvir nada. Mas se você tem uma situação que você precisa que Deus ressuscite, que Deus traga vida, você peça agora, fale para Deus, Senhor, traz uma palavra para essa área da minha vida. Fala qual é a área. Fale para Deus sobre o meu casamento, Senhor. O que eu preciso? Qual a tua direção para mim? Para minhas finanças. Muitos vão escutar Deus falando, você vai prosperar. Muitos vão escutar Deus falando, vou mudar a tua história. Peça para Deus agora uma palavra. Peça. Peça. Peça para Deus, peça. Fale para Deus, eu quero uma palavra, Senhor. Eu quero uma palavra, Senhor. Eu quero uma palavra, Senhor. Espírito de Deus, faz essa obra agora na vida dos teus filhos. Traz agora esta unção sobre eles. Traz essa revelação sobre eles, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, amém, glória a Deus. Muito bem, vamos lá novamente. Se você não está esperando nenhuma palavra, porque você não está precisando de nada, você levanta a mão junto, tá bom? Mas se você não recebeu e você precisa de uma palavra, você não levanta. Mas quem aqui recebeu alguma, escutou algo ou recebeu algo, levanta a mão para que eu possa ver. Ouviram?
Aumentou muito o número. Glória a Deus. Não sei se aumentou porque não tinham para receber ou se receberam. Mas eu gostaria de desafiar você que não escutou nada e precisa falar para Deus. Senhor, me dá um sentimento, me dá uma palavra. E aí você está aberto nos cultos. Está aberto nos cultos. Fala, Senhor, se o Senhor falar algo comigo, eu quero que essa palavra venha e encaixe nessa área da minha vida. E eu saiba que essa palavra é para isso. E Deus vai falar com você. Amém? Ainda em pé, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer aqui algo onde nós vamos orar. Eu vou pedir para o pessoal que foi para o congresso comigo, nós vamos colocar a mão sobre você hoje. Porque nós recebemos um comando lá. Lá grandes homens de Deus, mulheres de Deus, colocaram a mão sobre a nossa cabeça. E eles falaram assim: o que de graça você recebeu, de graça você dá. E então nós vamos orar por você agora. Aliás, nós não vamos orar. Nós vamos fazer exatamente o que eles fizeram com a gente. Nós só vamos colocar a mão sobre você, sobre a sua cabeça e te abençoar. E aquilo que Deus colocou sobre nós, que veio da parte deles, que venha sobre a vida de vocês também, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então, a unção é assim, ela se manifesta e ela vai sendo levada. Então nós vamos fazer isso. Eu queria chamar o pessoal para vir aqui para frente. Nós vamos fazer uma fileira aqui. E vocês vão vir em duas filas, tá bom? Vão descer pelo corredor e aqui na frente nós vamos formar duas filas. Duas filas, uma do lado de cá e uma do lado de lá. E nós vamos com as duas mãos, vamos abençoar vocês. E aquilo que Deus colocar no nosso coração nós vamos liberar. Lá eu recebi várias palavras. Quando pessoas vão colocar a mão sobre mim, eu quero escutar o que elas estão falando, né? E alguns pastores ali eram americanos, então eles falaram coisas muito rápidas, né? Então eu não consegui discernir, mas os que falavam em português dava para discernir. Então nós vamos fazer isso, nós vamos colocar a mão sobre você, vamos te abençoar. Então nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos descer por esse meio aqui e vem em duas fileiras. Calma que eu também vou entrar na fila. Vocês vão passar, um grupo vem por aqui, um grupo vai por lá, pelo lado da Adriana, ok? E você vai até o final da fila e nós vamos colocando a mão sobre você e vamos te abençoar. E aquilo que nós recebemos, nós queremos te entregar. Amém? Vou orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe. E peço que o Senhor abençoe esse momento. Momento em que nós queremos entregar aquilo que o Senhor nos deu. Que não é nosso, é teu. A tua unção, a manifestação do poder do teu Espírito Santo. Então vem sobre nós, Senhor, nessa noite. De forma que a tua bênção chegue sobre a tua igreja. E que aquilo que o Senhor quer fazer em cada um aqui, o Senhor possa fazer com a liberdade do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.